Olá, o objetivo desse trabalho é explicar um pouquinho melhor sobre as threads com semáforos. Para começar, eu vou falar um pouquinho sobre as threads. As threads são, de maneira geral, as partes que podem ser paralelizadas de um processo. Como assim? Um processo, via de regra, é enxergado pelo sistema operacional como um programa, e o sistema operacional trabalha com esse programa, guardando ele todo e gerando um bloco de controle de processo. Em cada bloco, o sistema operacional armazena todas as informações necessárias para a execução desse programa, desse processo. Mas e aí, o que são threads, né? Bom, um processo é enxergado de uma maneira simples pelo processador com uma BCP. Se você for executar paralelamente vários processos, o sistema operacional vai gerar várias BCPs, vários blocos de controle de processo. Acontece que, se você quer trabalhar paralelamente dentro de um único processo, a gente chama isso de thread. Esse texto de Tenenbaum ele explica muito claramente o que é uma thread. Uh, Basicamente, ele diz que uma alternativa ao uso de processos comuns na paralelização é o uso de threads. E enquanto cada processo tem só um fluxo de execução, ou seja, ele recebe a atenção do processador de uma maneira individual, esse processo pode ter várias threads. E nesse ponto, cada thread vai receber a atenção do processador como um processo comum. No entanto, só existe uma estrutura de processos no sistema operacional para gerenciar tudo isso. Ou seja, elas compartilham sempre de tudo que está dentro desse processo. Elas compartilham da memória RAM, elas compartilham do processamento, elas compartilham dos recursos de entrada e saída, inclusive dos recursos de memória armazenados para esse processo. Para explicar um pouquinho melhor sobre o que é uma thread, eu vou falar sobre o ciclo de vida dela. Bom, o ciclo de vida de uma thread ele é bem claro. Ele pode ter a parte de criação, o início dessa thread, a espera, a parte em que essa thread vai ficar parada e encerrada. Nessa imagem a gente consegue ver de maneira bem clara. A gente pode ver aqui do lado esquerdo uma thread nova sendo iniciada, sendo instanciada. Quando essa thread nova, quando o processo invoca, na verdade, o método start, essa thread vai estar pronta para ser executada. De acordo com o escalonador de processos, essa thread vai ser executada lá no processador. E aí também de acordo com o escalonador do processo. Essa thread vai ficar executando e vai ficar retornando ao modo de pronta, né? Vai ficar esperando a sua vez para ser executada no processador, enquanto ela não tiver que esperar nada. Se um método, como por exemplo o método sleep, o método wait e por exemplo uma solicitação de entrada e saída for solicitado para essa thread, ela vai vir aqui para o lado direito e aí ela vai ficar esperando. Esperando o quê? Esperando que essa solicitação de entrada e saída seja atendida, que o tempo de sleep seja decorrido e uma outra thread chamar o notify ou o notify all. O que acontece com o notify ou o notify all? Ele notify esses dois métodos, eles invocam essas threads que estão esperando para que elas estejam prontas para entrar no escalonador de processos novamente. Uma vez que essa thread acaba o seu processamento, ou uma vez que o método run termine, essa thread vai ser aí morta. E aí a gente chega num problema que é o controle da paralelização. Basicamente, quando se paralisa um processo, o sistema operacional é que controla tudo isso. No caso, o sistema operacional não vai entender cada thread como um processo, então o processo em si é que vai ter que controlar essa paralelização. E aí a gente vai ter um problema muito grave, que é os dos deadlocks. Se você não trabalhar muito bem esses controles de entrada, esses controles de paralelização, você pode facilmente cair aí dentro de um deadlock.
Basicamente existem algumas formas de controlar o processo, né, de controlar as threads, que são o método sleep, que eu já falei, o método wait e as solicitações de entrada e saída. Aí a gente vai falar um pouquinho, voltar aqui, falando um pouquinho mais sobre o método wait, que é o método onde a gente vai encontrar aí os semáforos, né? O semáforo nada mais é do que método, do que uma estrutura pronta com métodos wait lá dentro dele e métodos notify para chamar as threads que estão, vamos dizer assim, que saíram, estão prontas para ser executadas. Quando eu preciso colocar um semáforo, quando eu chego em uma sessão crítica, o que é uma sessão crítica, né? Como eu já falei antes, você precisa controlar a paralisação do seu programa para você não cair em um deadlock. Uma sessão crítica é uma área do código ou do algoritmo que acessa um recurso compartilhado e que não pode rodar não pode ser acendido concorrentemente por mais de uma linha de execução. Ou seja, se você tiver, por exemplo, um dado que que uma thread termine de rodar para ele ser acessado por outra, ele é uma sessão crítica. Se você tiver, por exemplo, uma entrada ou saída de dados também que seja afetada, no caso por outras threads, também vai estar em uma sessão crítica. E aí, para isso é que entram os semáforos. E o que é o semáforo? É uma estrutura de dados que vai controlar o acesso das aplicações aos recursos. No caso, vai controlar o acesso das threads aos recursos. Uh, quem deu aí, o primeiro a trabalhar aí dessa definição de semáforo foi o cientista da computação, esse senhor que está aqui na nossa frente, cujo nome é bastante complicado. E basicamente ele usou os dois métodos, o P e o V, que é o passar e o liberar. Bom, falando novamente aqui só sobre o semáforo, ela é uma estrutura de dados que vai controlar o acesso das aplicações aos recursos. Para cada estrutura de dados compartilhada, deve ser criado um semáforo que se inicializa com o valor de 1, um valor inteiro. Todo o processo deve executar a operação sobre o semáforo S associado à estrutura de dados antes de acessá-la. Mais tarde no código vai ficar bem claro isso daí. O que acontece? Quando o semáforo... Só um minutinho. Vou voltar pra cá. Isso. Voltando. O que acontece? Quando um semáforo entra numa seção crítica, quando um processo chega numa seção crítica, ele fica esperando uma autorização do semáforo. Mais tarde, quando ele sai dessa seção crítica, ele avisa para o semáforo que ele saiu dessa seção, e aí ele entrega, vamos dizer, o semáforo vai liberar o processamento de outras threads. Bom, vamos falar um pouquinho sobre o código. A ideia para fazer um código aqui exemplificando a utilização dos semáforos é fazer uma coisa simples, nada muito sofisticado. Então eu vou colocar aqui eu vou permitir 4 jogadores por vez e vou ter 8 jogadores rodando, né? Aqui a gente cria um semáforo passando o número máximo de jogadores permitidos. E aí aqui eu vou colocar um vetor de jogadores com o número de jogadores que vão estar para jogar, né? Um for básico aqui para ele chamar, para ele instanciar os jogadores e startar as threads. Startando as threads, eles vão vir para o método run. A partir do método run, cada jogador vai chegar na mesa e vai puxar um acquire de semáforo. Se o semáforo liberar ele, ele vai jogar, senão ele vai ficar esperando. Qual é a ideia? Aí aqui é bem básico, só vai printar na tela aqui se o cara chegou na mesa ou se o cara entrou no jogo ou se o cara saiu do jogo. Coisa bem simples, tá bom? Rodando o código.
a gente pode ver aqui, eu coloquei uns temporizadores aí só para ele ficar um tempinho, não ser tão instantâneo, a gente conseguir perceber legal, tá? Ele vai ficar rodando, o jogador saiu do jogo, o jogador entrou no jogo. Então a gente pode perceber duas coisas que são interessantes aqui. Os primeiros jogadores vão chegar e entrar no jogo de maneira praticamente automática, né? Então o jogador 5 entrou no jogo, o jogador 4 chegou e entrou no jogo, o jogador 7 chegou e entrou no jogo, o jogador 1 chegou e entrou no jogo. A gente já tem aqui 4, que é o máximo permitido. Os próximos não entram no jogo. O jogador 0 chega na mesa, o jogador 3 chega na mesa. No entanto, antes do jogador 4 sair do jogo e liberar um espaço, o jogador 0 não consegue entrar. O jogador 4 saiu do jogo, o jogador 0 entrou no jogo. A mesma coisa acontece, o jogador 5 sai do jogo, o jogador 3 entra no jogo. E assim por diante, certo? Eu vou simplificar esse código aqui para ficar mais didático, mais prático, tá? Eu vou fazer um New Java Project. Jogo de cartas. Como isso é um exemplo, eu não vou me atentar muito a pacotes, tá? Eu vou criar duas classes. Uma classe chamada jogador e uma classe chamada main, tá? Vamos primeiro na classe jogador. Vamos primeiro na classe main, tá? A classe main. Eu vou precisar de dois números. Eu vou colocar direto aqui um public static void main, certo? Vamos lá. Então eu vou ter um valor inteiro que vai se chamar número de jogadores permitidos. E vai ser igual aqui, eu vou setar ele quadradão 4, tá? E aí eu vou ter um outro int, número de jogadores. Esse aqui vamos colocar 8. Então os jogadores vão tentar jogar, tá? Vou criar um semáforo, então semáforo igual a new semáforo. E aí eu vou passar aqui o número máximo de jogadores permitidos. O semáforo tem que saber isso daí. Número máximo de jogadores permitidos, então tá setado. E aí eu vou criar um vetor de jogadores. Jogadores igual a new jogador. Quantos jogadores vão ter nesse vetor? Número de jogadores. Certo? E aqui a gente vai começar o laço que vai startar as threads. Então, para int igual a 0, enquanto i for menor que o número de jogadores, e mais. Certo? Tá certo. Então, jogador com o número do incrementador aqui vai ser um new jogador. Ele vai receber por parâmetro o ID dele
e o semáforo. E aí, jogadores e o incrementador ponto start. Ele tá chiando aqui porque eu ainda não escrevi a classe jogadores, por isso ele tá chiando. E semáforo aqui ele não vai mais chiar. Certo? Vamos lá na classe jogador agora. Para começar, a classe jogador precisa estender thread. Certo? A classe jogador precisa ser uma thread. E aí a gente vai começar a criar ela. Primeiro, eu vou precisar de um ID. Lembra que eu tinha colocado lá que cada thread vai ter um ID? Então, ID thread vai ser um valor inteiro. E aí eu vou precisar também de um semáforo. Nossa, deve perder o gol feito, cara. Semáforo, certo? Atributos eu não preciso de mais nenhum. Vamos fazer aqui um construtor. Public jogador, eu vou receber um inteiro ID. E eu vou receber um semáforo. Semáforo. Então vamos lá. This ID thread recebe o ID e o this semáforo recebe semáforo. Isso aí tá bem tranquilo, certo? Feito meu construtor, construído aí a minha classe, eu vou começar os métodos agora. Vou trabalhar aqui com dois métodos, tá? Além do método run, claro. Eu vou trabalhar com o método chegar na mesa, que vai indicar só que aquela thread, que aquele jogador chegou até a mesa. E vou colocar também um método jogar, que vai indicar aí que aquele jogador está jogando. Bem tranquilo. Vamos fazer o método chegar à mesa. Chegar na mesa. Não preciso passar parâmetro nenhum, porque é só um método de exemplo, né? Então, eu vou colocar thread para dormir. Por que eu vou colocar thread para dormir? Só para exemplificar aí a thread ficar rodando durante um tempo e exemplificar que ela está rodando, tá? No caso, vamos pensar aí como se fosse um processamento longo, qualquer coisa do gênero. Tá? Vou colocar ela aqui eu coloquei aqui um random, né? E aí ele vai pedir um try catch. Porque sempre que é de thread, tudo que é thread, ele pede um try catch. E aí vamos pôr um sysout para dizer que o jogador com o ID dele chegou na mesa. Então o jogador chegou na mesa, só isso. Feito o método dele chegar na mesa, a gente vai colocar aqui agora um método jogar.
O método jogar vai ter um sysout bem parecido com esse aqui, tá? Vou até copiar e colar ele pra gente ganhar um certo tempo. Que é o jogador entrou no jogo. Ok? E um sysout para dizer que esse cara saiu do jogo. E nesse meio tempo a gente vai colocar a thread para dormir aqui, pra gente simular que essa thread, que ele tá rodando alguma coisa. Então, o jogador entrou no jogo. O jogador saiu do jogo. Até aqui é uma programação de thread completamente normal, extremamente comum. Se você for programar qualquer thread de qualquer coisa, você vai trabalhar desse jeito, mesmo que você não precise de semáforos. Aí aqui no método run é que vai entrar o nosso semáforo. Como vai ser isso? Primeiro, o jogador vai chegar na mesa, né? O método chegar na mesa vai simular aqui. O método chegar na mesa, ele está simulando, no caso, um processamento de uma fase não crítica. E aí a gente vai colocar aqui, ó, semáforo ponto acquire. Colocando o semáforo ponto acquire, o que acontece? Ele pede para colocar no try catch também. O semáforo ponto acquire nada mais é do que a thread pedindo permissão para executar. Então, pediu um acquire, semáforo ponto acquire. Se a partir do momento em que o acquire der permissão, a thread vai executar o método jogar. E quando acabar? Quando acabar, ele vai para o método finally. Ele vai passar para o finally do try catch. E aí eu vou mandar aqui um semáforo ponto release. Semáforo ponto release, ele vai dizer pro semáforo, pronto, ó, já acabei tudo que eu tava fazendo, você pode seguir pro próximo, né? A hora que a gente for rodar isso daqui, pode ver que ele tá rodando certinho, tá? Então o jogador 5 entrou no jogo, o jogador 7 entrou e saiu do jogo bem rápido. O jogador 5 saiu do jogo, e aí ele vai aqui dessa mesma maneira. Por exemplo, aqui, ó. O jogador 1 chega na mesa, já tem 4 pessoas jogando, né? Ele espera o jogador 3 sair da mesa, assim que o jogador 3 sair da mesa, ele entra. E aí lá no final, os 4 jogadores que estavam na mesa por último saem. Bom, falando do semáforo é isso. É um processamento, uma codificação extremamente simples. É lógico, de acordo com o tipo de semáforo que você for precisar, as condições de semáforo que você for precisar, vai ficar mais complexo. Mas o semáforo ele é extremamente simples, né? No método run, pede um acquire, se as condições forem atendidas, ele atende o jogar. Se não, ele passa um release, ele manda o release embora. Ele vai jogar, senão ele fica esperando. Assim que terminar, ele passa um release e ele libera para as próximas, certo? Obrigado e até logo.